estamos no quarto século, né? Segunda parte, é isso? Exatamente. Olha, Cleide e Elahá, eu quero dizer para vocês que eu tenho recebido muitas menções positivas a esse programa, elogios, e os elogios eu mando todos para Jesus, mas eu quero admitir, Elahá, que quando você deu a ideia da gente fazer esse programa, eu não imaginei que a repercussão fosse ser tão positiva, porque lembrar os séculos do cristianismo, lembrar histórias que às vezes não são tão agradáveis, eu pensei que pudesse afugentar as pessoas. Mas é exatamente o contrário, sabe, Cleide? Eu acho que a gente tem dentro de nós essas histórias, de uma certa forma, vibrando. Então, quando a gente começa a falar, eu acho que a gente vai lembrando inconscientemente, a gente tem um apreço por elas. Então, quero dizer da minha alegria de fazer parte desse projeto e de estar ajudando a gente a resgatar essa memória, não para repetir, mas para ressignificar. Elahá? Oi, eu tô aqui. É que eu tô tentando ajustar o... Estava tentando ajustar o clima, vou largar de mão, depois eu ajeito isso. Olha, Rafa, eu também tenho recebido muitas notícias elogiosas ao trabalho. Muito bom. Eu fico muito, muito feliz com a gente estar podendo fazer isso me agrada demais. Saber que as pessoas têm se agradado do que tem sido apresentado também me agrada muito. Mas só respondendo aí a questão que a Cleide estava colocando, sim, nós quando fizemos o projeto desse trabalho, nós definimos que seriam 20 lives. Uma live para cada século. Fizemos a primeira, segunda e a terceira. Quando foi na quarta live, que foi a última que a gente fez, eu disse para o Rafa, antes dela começar, hoje eu acho que um século a gente não coloca numa live só. E realmente era muita coisa, aquela mudança toda da institucionalização do cristianismo, que acontece ali com Constantino e Teodósio. Isso tudo levaria bastante tempo para a gente poder melhor organizar essas ideias. E aí é por isso que esta live está oferecendo para nós uma leitura de uma segunda parte do mesmo século, que é o século IV. Então, assim, vai ser a live 5, mas é o século IV, parte 2. Vai ficar meio desencontrado aí, mas a gente entendeu que seria interessante para garantir uma melhor inteligibilidade desses conteúdos. E antes de tudo, de começar, depois eu falo, deixa a Cleide terminar. Deixa a Cleide fazer a prece. Vamos lá, então. Então vamos, gente. Vamos agradecer aqui a serenar os nossos corações e trazer o nosso Mestre Jesus aqui bem pertinho de nós, bem pertinho da nossa mente, bem pertinho de nosso coração. Pedir a Ele que nos envolva neste trabalho que está sendo feito, Senhor. Que a espiritualidade amiga envolva os nossos irmãos, o Elahá, o Rafael, que vai falar para nós outros com propriedade e sabedoria. Obrigada, mestre amigo, por esta oportunidade que estamos tendo de falar em seu nome. Obrigada a toda a espiritualidade, amiga, companheira que nos acompanha aqui neste trabalho. Envolva todos os nossos irmãos que estão assistindo esta live neste momento e a todos aqueles que virão ter acesso a este estudo. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Agora é com vocês. Tá bom, então vamos começar. Eu vou ficar aqui nos bastidores, qualquer coisa me chama. Tá bom. Estou atenta. Tá bom. Bom, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, mas antes de nós começarmos, antes de qualquer comentário sobre os nossos estudos, eu queria primeiro
falar algumas palavras para os nossos irmãos católicos que podem estar, de alguma forma, assistindo a nossa live, e queremos nos solidarizar com o momento singular que a Igreja está passando, com a desencarnação do Papa Francisco, que deixou um contributo muito grande na Igreja, e nós, então, espíritas que somos, nos solidarizamos com a dor que muitos estão sentindo por esse momento e esperamos sinceramente que em breve tempo a Igreja consiga identificar uma nova liderança dentro do corpo da Igreja, que possa dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo e que continue esse grande ofício que ele vinha atuando de procurar aproximar a Igreja cada vez mais dos princípios do Evangelho. Então, fica aqui a nossa fala de sensibilização com esse momento e a nossa solidariedade aos corações que, nesse momento, sentem a partida desse líder tão importante do nosso século XXI. Bom, eu quero aproveitar e ratificar todas as suas palavras, Elahá. Eu fiz parte da Igreja Católica até os 18 anos, mamãe e minha irmã estão lá até hoje, e de uma forma geral, a gente sabe dos sentimentos envolvidos com a desencarnação desse Papa. Porque esse Papa se aproximou em demasia dos princípios do Evangelho. Logo que ele iniciou, ele fez uma proximidade com a pureza dos ensinos de Jesus. Procurou mais simplicidade, procurou mais o contato com as pessoas, reviu algumas propostas da Igreja que eram muito rígidas, de forma a que as pessoas pudessem participar das cerimônias da Igreja, pudessem voltar à Igreja. Então, assim, a cristandade como um todo está muito triste com a desencarnação do Papa Francisco e nós, espíritas, nos solidarizamos com esse processo. É verdade. Muito bem, mas, mesmo sabendo da desencarnação dele, com a compreensão da vida imortal e da continuidade da vida, nós nos apoiamos nessa crença, nessas verdades, para que a gente siga no nosso objetivo de estudar, compreender, para que a gente possa melhor entender a história do cristianismo. E na nossa última live, nós estávamos falando, no século IV, de uma série de episódios, falamos sobre o Edito de Milão, falamos sobre a batalha de Constantino com Maxêncio, aquele processo de mudança que acontece em 313, do entendimento do cristianismo, do Concílio de Nicéia em 325, das transformações que aconteceram e da romanização que o cristianismo experimentou a partir do momento em que as crenças do cristianismo tiveram que ser apresentadas pelos sacerdotes que já pregavam outras doutrinas de maneira bastante eficaz referentes ao paganismo. E hoje a gente vai tomar uma segunda parte deste século tão rico, tão importante para o cristianismo, pelos personagens singulares que nós teremos a chance de ver na nossa noite de hoje. Não é isso, Rafael? Exatamente. Elahá, eu quero só fazer uma pequena ressalva. Quando a gente está falando cada programa de um século do cristianismo, a gente está fazendo pequenas pinceladas. Se a gente estivesse estudando isso no meio acadêmico ou estudando isso de uma forma mais aprofundada, gente, seriam muitos os detalhes. Estou trazendo isso porque às vezes as pessoas me perguntam, vocês não falaram sobre aquele ponto. E nem dá tempo de falar, tá, meus amigos? Em verdade, a gente está trazendo alguns aspectos, os mais importantes deles, para que a gente tenha uma compreensão dentro de uma linha do tempo, desde a desencarnação de Jesus até hoje, o século XXI. Como nós saímos do judaísmo, cristianismo, até chegar no espiritismo dos dias atuais. Esse século IV, ele foi um século muito rico. A gente pode dizer que foi um século de virada, porque a gente vinha de um cristianismo muito simples, de pescadores, de operários, de pessoas que eram perseguidas. E de uma hora para outra a gente sofre um movimento chamado
romanização. Por quê? Porque o Império Romano que perseguia, ele torna-se cristão. E quando torna-se cristão, a gente sofre uma verdadeira mescla no cristianismo. Porque agora, querendo ou não, o Elahá citou até no programa passado, imaginem se um budista, de uma hora para outra, ele se torna cristão. É bem verdade que na cabeça dele, na cabeça das pessoas que o seguem, as coisas vão ficar meio embaralhadas. Então a gente tem um cristianismo doravante que traz os atributos do cristianismo nascente, eu não gosto nem de falar primitivo, mas traz muito da cultura romana. Então esse século IV é marcado por essa virada de chave, dos oprimidos aos opressores, da simplicidade surpreendente isso. à opulência, de um culto muito simples. Agora a gente tem um culto mais sofisticado, um culto que traz muito... Exato, um culto que traz muito da cultura greco-romana, porque falar em mitologia, falar em filosofia, a gente volta lá na Grécia, muda os nomes para entender um pouco da mitologia romana, e a gente acaba trazendo muito disso para dentro do cristianismo. Então, Elahá, nós começamos na semana passada falando sobre Constantino, o que virou a chave, o imperador que tornou o Império Cristão. Depois nós falamos do Concílio de Nicéia, que é o primeiro dos concílios ecumênicos ou universais, ocorrido em 325 da era cristã. Mas o século IV traz muito mais coisas. No século IV, a gente precisa falar do Concílio de Laodiceia, em 364. Sim. A gente precisa falar de Teodósio, por uma razão muito simples. O que Constantino fez foi o Édito da Tolerância, o Édito de Milão, em 13 de junho de 313. Mas o Império não se tornou cristão ali. Foi uma tolerância, uma abertura do culto. O Império se tornou... A parada da perseguição. Exato. O Império se tornou oficialmente cristão em 380, com Teodósio. E em 381 nós tivemos o segundo concílio ecumênico e o primeiro de Constantinopla, 381, que ratifica o credo niceno. O que é o credo niceno? A Santíssima Trindade. Deus, Filho, Jesus e Espírito Santo são a mesma pessoa, que combateu as ideias de Ário. E também do século IV a gente precisa falar de Jerônimo, com a sua Vulgata, trazendo a Septuaginta do grego para o latim. E isso olha, você vai quebrar essa live em duas. Vou não. E Elahá, a gente precisa falar de Agostinho de Hipona. Porque Agostinho de Hipona, dentro da patrística, que é os pais ou os padres da igreja, os apologetas, os que defendem a fé, foi dos maiores. E a gente precisa ver a história de conversão dele e quais as heresias ele perseguiu. Então, dando um voo panorâmico, a gente precisa falar sobre essas coisas. Vai ser uma noite bastante interessante, porque a gente vai trabalhar isso dentro da sequência até cronológica que isso vai acontecendo, para que a gente se posicione, porque ali no Concílio de Nicéia, 325, estabelece-se o cânone, uma série de verdades estão estabelecidas, e nós vamos ter muitas verdades que passam a se incorporar no pensamento cristão, e alguns personagens vão surgir nesse momento aí, não é? Vamos ter o surgimento de alguns grandes pais da igreja logo após esse momento aí desse concílio, né? Exatamente. Por onde a gente começa, Elahá? Eu acho que a gente pode começar pelo Concílio de Laodiceia, em 364, que na verdade não é nem bem um concílio, é um sínodo que ocorreu em 364. Qual a diferença entre um concílio e um sínodo? Um concílio tem uma característica universal. Chamam-se bispos presbíteros do mundo inteiro para discutir o cânon, o credo, a apostolicidade daquilo que vai ser a norma da igreja. E um sínodo é um encontro local. Então, em 364, se reuniram
numa daquelas igrejas primitivas que é citada no texto do Apocalipse, para discutir alguns artigos de fé. E o que é mais importante, que é discutido em Laodiceia, Lahá, Pois é. o dia santo deixa de ser o sábado, o dia do descanso previsto no texto do Êxodo, e passa a ser o dia de domingo. Estabelece em Laodiceia que Dominus, domingo, seria o dia do Senhor. Isso marca... Então, vai lá. Então, isso é interessante porque... Por que motivo que domingo se chama domingo? Porque domini, em latim, é Senhor. Domingo é dia do Senhor. E por que o domingo passa a ser tão importante? Porque foi no domingo que as mulheres foram ao sepulcro e encontraram o túmulo vazio. Eu não vou dizer que Jesus ressuscitou no domingo, porque se eu disser que ele ressuscitou no domingo, eu vou perguntar, ele estava onde no sábado? Na sexta-feira à noite ele estava morto? É lógico que ele ressuscita logo após a sua crucificação, né? Claro, ele está vivo. Mas assim, elas vão encontrá-lo vivo no domingo de madrugada. Então a gente fala que ele ressuscitou ao domingo, mas elas vão descobrir que ele estava ressuscitado no domingo. E como há essa grande alegria da ressurreição, então esse dia passa a ser chamado o Dia do Senhor. Na cultura judaica, ele é Yom Tov, ele é o primeiro dia, ele é o primeiro dia, só o primeiro dia, ele não é domingo, é o primeiro dia. E o sábado como sendo o mais importante. Quando chega o cristianismo, aí não, tem o sábado aqui, né? Mas o domingo que é o dia importante. Então, há essa mudança. Por que a missa é domingo? Por que é domingo a missa? Porque foi no domingo que o Cristo foi encontrado ressurreto e, portanto, se celebra, a missa é para celebrar a ressurreição. Então, o Concílio de Laodiceia, ele vai trazer isso, que é essa revisão, e ele faz uma coisa interessante também. Ele revisa o pensamento anterior de que a Santíssima Trindade era verdadeira, não é isso? Não é assim, Rafa? Sim. Olha, eu vou acompanhando as pessoas, a gente tem muitas pessoas cultas no nosso chat, verdadeiros estudiosos. A Glícia Marli Fornazier, ela está falando de Ambrósio de Milão. É porque, lembram-se que eu falei no início, que não dá para a gente citar todo mundo? Ambrósio de Milão foi o responsável, as suas pregações, pela conversão de Agostinho de Hipona. Então nós vamos tangenciar Ambrósio de Milão. Sim, Elahá. O que você me perguntou mesmo? Eu acabei respondendo a mudança. Que Laodiceia desconstrói a Santíssima Trindade. Sim. Veja, nós tínhamos uma religião que caminhava atrelada ao império. Depois de Constantino, nós tivemos um imperador chamado Juliano, que entrou para a história com a alcunha de o apóstata. E por que o apóstata? Apostasia quer dizer aquele que rompe com a fé, aquele que está em desacordo com o cânon. Então, o Concílio de Laodiceia, ele rompeu com a Santíssima Trindade, meio que sofrendo a influência do imperador de então, que era Juliano o Apóstata. Então já não era mais a Santíssima Trindade, voltava a ser uma mistura de uma ideia ariana, outros diziam que um retorno às ideias pagãs, mas houve sim uma ruptura com a ideia da Santíssima Trindade, que foi resgatado em 381 no Concílio de Constantinopla, já com um imperador que é cristão. Teodósio. Então é como se fosse tipo uma onda, né? Constantino põe, Juliano tira e Teodósio põe de volta, aí não sai mais. Então, a gente diz assim, foi Constantino que tornou o Império Romano cristão. Foi, mas não ficou, porque Juliano retirou isso, desconstruiu todas essas questões. E depois, Teodósio, em 380, vem e bate o martelo e diz, cara,
é isso aqui, e depois dele, ninguém mais retirou essa condição. Então, se a gente quiser dizer quem foi que verdadeiramente instituiu e ficou como cristão, não é Constantino, é Teodósio, porque no meio teve um que arrancou, mas volta, né? Exatamente. Só um detalhe aqui que é interessante. Quando a gente lê os 10 mandamentos no texto do Êxodo e no texto do Deuteronômio, é diferente daquele que a gente aprende na Igreja Católica. Inclusive, a ordem dos mandamentos é diferente. Sim. Porque na Igreja Católica, o primeiro mandamento, amarás o teu Deus de todo o teu coração. O segundo mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. O terceiro mandamento guardará domingos e festas. O quarto mandamento honrará pai e mãe. O quinto mandamento, não matarás, não pecarás contra a castidade, não furtarás, não levantará falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo e não desejarás coisas alheias. Como é que é no hebreu? É diferente. São 2 tábuas. Uma tábua é só do próximo e a outra tábua é só de Deus. Então, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei do Egito, a terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esse é o primeiro mandamento. O segundo, não farás escultura de nada do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas, não as adorarás, não te prestarás culto e não te curvarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esse não podia ter, porque tinha imagem, então era preciso tirar esse aqui. Só que se for tirar, vai dar problema. Mas tudo bem, vamos lá. Terceiro, não tomarás o santo nome do teu Deus em vão, que virou segundo. Quarto, lembra-te de santificar o dia de sábado, nele não trabalhará nem tu, nem tua mulher, nem teu servo, nem teus servos, nem teu jumento, nem ninguém trabalhará, descansarás que louvarás ao Senhor. Esse é o quarto. Esses 4 mandamentos são em relação a Deus. E o quinto mandamento, está na primeira tábua, é para os pais. Como os pais são também criadores, eles não podiam estar na tábua do próximo. Eles tinham que estar na tábua de Deus. Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O único mandamento que tem promessa. E aqui, os 5 mandamentos que têm relação com o próximo, na ordem de gravidade. Primeiro é não matar, depois é não adulterar e depois é não roubar. 3 que são atos. Agora, por palavras, não prestarás falso testemunho. E por pensamento, não desejarás as coisas do próximo, nem a mulher do próximo, nem nada do próximo. Mulher, jumento, é tudo a mesma coisa. Então, não desejarás nada do próximo, nem seu jumento, nem suas coisas, nem sua mulher. O que a igreja fez com os 10 mandamentos? Ela tirou o segundo, que era da imagem, que não podia ter, aí ficou 9. Ela pegou o último e quebrou em 2. Um ficou não desejarás a mulher do próximo e o outro ficou as coisas do próximo. E mudou o sábado para domingo, né? E se você pega versões diferentes da Bíblia, por exemplo, se você pega a Torá e lê o livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio, está exatamente igual Elahá colocou. Se você pega uma Bíblia de Jerusalém ou uma Bíblia do Peregrino, que é uma versão eminentemente católica, está diferente. A igreja trocou, gente. Trocou por conta das imagens, porque tem a adoração das imagens, e trocou porque foi trocado o dia de descanso. Deixou de ser o 7º, conforme a tradição judaica, e passou a ser o domingo. E a justificativa, conforme esse concílio de Laodiceia, a ressurreição do Senhor. Então, o domingo do Senhor passou a ser o dia de descanso. Basicamente, então, ela... Vai lá. Eu acho que eu vou até me antecipar nisso aqui, porque a gente iria falar na live número 12, mas eu vou falar agora. Ele está falando de imagem. Na igreja ortodoxa não tem imagem, tem ícones. Isso. Você entra numa igreja grega, numa igreja russa, não tem escultura, tem pinturas. Mas eles não dizem que é pintura, eles dizem que é ícone, e que ícone não é imagem, é uma escrita. Eles dizem que aquilo é uma escrita,
não é um desenho. Vamos lá. E tem uma questão interessante. Você sabe que houve rixa entre os cristãos se a gente poderia ou não adorar imagens? Porque alguns, principalmente aqueles que iam para o deserto, os monges, não, mas espera aí, nós estamos trazendo algo que é da cultura romana. Veja como a cultura romana, ela se imiscuiu na cultura cristã. Porque não tinha adoração de imagens, mas os romanos adoravam o deus Júpiter, a deusa Diana, tinham os seus altares. Então o que os cristãos começaram a fazer? Bom, se tem essa adoração, agora eu vou adorar os santos da igreja. Então construíam-se os altares, não mais para Júpiter, para Diana, mas para os santos da igreja. Isso ficou uma confusão tão grande, eu estou antecipando o século que vem, até o concílio de Calcedônia, em 451, quando se decidiu que se poderia adorar imagens. Então a igreja foi desconstruindo parte do cristianismo nascente. Basicamente, o que se decidiu no concílio de Laodiceia foi isso. Primeiro, uma mudança no que tange ao credo niceno. Voltou-se às ideias de Ário, ou seja, Deus e Jesus não são a mesma pessoa, e alguns voltaram até às ideias pagãs de vários deuses, várias divindades, até que em 380, imperador Teodósio, cristão, vamos acabar com essa confusão? Agora não é édito de tolerância ou de Milão mais, agora o império é cristão, ponto final. E está batido o martelo. Bateu o martelo. E em 381 ele chama, e é interessante a união da parte religiosa com a parte do Estado. Ele chama um outro concílio, o segundo, universal, ou ecumênico, agora o concílio de Constantinopla, a cidade criada por Constantino. E ali eles referendam o credo niceno. O que é o credo niceno? Deus, Jesus e Espírito Santo são a mesma pessoa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu não vou continuar porque as pessoas conhecem. E referenda também que, a partir de agora, sendo um império cristão, todos são obrigados a ser cristãos também. Olha, tem uma questão aqui que eu queria colocar. Esse concílio de Constantinopla, esse concílio de 380, ele acontece em Constantinopla, mas ele está ligado ao Império Romano. Por que ele não é em Roma? Por quê? Porque o Império Romano do Ocidente havia caído. Em 374, houve a queda do Império Romano do Ocidente. Porque o que aconteceu com o Império Romano? Ele era um só, ele foi dividido em dois, Constantino unificou, mas depois ele volta a se dividir. E quando ele está dividido, ele tem duas capitais, uma capital em Roma e uma capital em Constantinopla. Em 374, quer dizer, antes desse concílio aí que a gente está falando, esse pedaço do império que estava para o Ocidente, ele vai ruir, ele tomba. Alarico acaba invadindo Roma e derruba o imperador. O imperador era um menino de 13 anos na época. Ele nem estava em Roma, ele estava em Ravenna, quando Alarico cerca Roma e toma a cidade para si. Então, e quando ele vai atrás do imperador, que ele vê que é um garoto, ele diz assim, não vou nem matar esse cara, que não vale nem a pena. É um menino, ele é um garoto. Para você ver o quanto que o império estava enfraquecido, o quanto que o império estava fragilizado. Então, ele chega lá e vê o garoto, e faz o seguinte, manda ele embora, deixa ele viver em paz, mas eu não vou fazer nada para ele, e fica com o império tomba, cai, né? E ele acaba sendo o responsável. Odoacro é que derruba, né? Alarico cerca e Odoacro que toma, na verdade, Roma. Então, como em 374 eu não tinha mais o Império Romano do Ocidente, esse concílio vai ser feito na outra capital do único Império Romano que sobrou, que é o Império Romano do Oriente. Fica com o nome de romano, mas está lá em Constantinopla, que é a capital hoje da Turquia. Elahá,
quando a gente passa a estudar a história, você sabe que a gente medita até no que eles discutiam à época. Parte dos cidadãos romanos disseram à época que o império caiu porque ele se tornou cristão. Aqueles que eram cristãos disseram exatamente o contrário. Se a gente não tivesse se tornado cristão, não restaria nem a parte oriental. Veja como eram as disputas. Porque para as pessoas terem uma ideia, como era conhecido o Império Romano, o Mare Nostrum. Tudo ao redor do mar Mediterrâneo era Império Romano. Norte da África, toda a Europa, aquilo que a gente conhece ali como Oriente Médio e Oriente Próximo, e pegava até os países nórdicos lá em cima. Isso tudo era Império Romano. Quando Então, cai o... Vai lá. Como o mar Mediterrâneo estava todo dentro do Império, por que o nome dele era Mar Mediterrâneo? Porque media as terras, ele medeia as terras. Ele não medeia, as terras são todas minhas, então eu vou mudar o nome do mar. O mar é meu, então é Mare Nostrum, mar nosso, porque ele estava integralmente dentro do Império. É muita audácia, né? Mas eles mudaram o nome do mar Mediterrâneo. Exatamente. E quando cai a parte ocidental, caiu basicamente pelas invasões bárbaras. E na semana, daqui a 15 dias a gente vai falar dos visigodos, dos érulos, dos vândalos. Olha como é que os nomes, né? Vândalos. Até hoje a gente tem vândalos remontando aquela época. Mas fica a parte oriental. A parte oriental era basicamente onde é hoje a Turquia, a Grécia, parte ali da Síria, tanto que a Igreja Ortodoxa, que no cisma do século XI ficou conhecida como Igreja Ortodoxa, é exatamente naquela parte ali. A Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa russa, a Igreja Ortodoxa da Armênia, mas isso só a título de curiosidade. Acho que a gente pode mudar um pouco o tópico agora, né, Lahar? Pode. Porque... Tá. Antes de entrar em Agostinho, eu acho que a gente poderia falar um pouco de Jerônimo, porque Jerônimo, no século IV, ele é muito importante, porque Jerônimo começa a fazer uma versão da Bíblia para o latim. Porque, veja, eu tenho uma Tanar, que é o Antigo Testamento, a Torá, Neviim, que são os profetas, mas Ketuvim, que são os escritos. Todo escrito... Retuvim, que é todo escrito em hebraico. Eu tenho um Novo Testamento, praticamente todo escrito em grego. O grego, naquela época, era como se fosse o inglês, era a segunda língua, todo mundo falava o grego. E o Império era romano. Qual era a língua do Império? O latim. Então, Jerônimo, ele vai para a cidade onde nasceu Jesus, Belém, nas proximidades daquela que ficou conhecida como a Igreja da Natividade, e começa a fazer uma versão latina da Bíblia, que é conhecida como a Vulgata Latina. E por que Vulgata? Porque ele queria vulgarizar, tornar comum, tornar da língua do povo. Só que nós temos alguns problemas. Qual o primeiro problema? O primeiro problema é que o Antigo Testamento, eu não sei falar com essa condição dela rana. Torá são o texto em português, quando a gente quer fazer uma sigla, a gente coloca E entre as consoantes. Então, por exemplo, IBGE. IBGE. No hebraico, ele coloca a letra A entre as consoantes. Então, se eu fosse fazer a sigla do IBGE, seria IBAGAE. IBAGAE. Eles colocam a consoante, a vogal A entre as consoantes. Então, o texto da chamada Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, ele é composto de 3 grandes blocos. A lei, chama Torá, os profetas, que são Neveim, Neveim é plural de profeta, então profetas. Navi é o profeta. Neveim ou Naveim são os profetas. E Retuvim são os escritos.
é um R gutural, Retuvim. Então é Torá, Neveim, Retuvim. Então é T, N e a letra R. Como é que ficaria a sigla? Tanar. Então, Tanar é a sigla, o acróstico, sei lá como a gente poderia chamar, não sei como é que chama isso, para simbolizar essas três partes. Então, para não dizer Torá, Neveim e Retuvim, o pessoal fala Tanar. Então, o Tanar, ele estava escrito em hebraico. Eu estou procurando o meu Tanar aqui, não estou achando. Mas eu tenho. Deve ter em algum lugar aqui em casa. Então, o Tanar, ele está escrito em hebraico. O Tanar está escrito em hebraico. E o Novo Testamento está escrito em que língua? Rafael? O Novo Testamento em grego. Então grego. começam os problemas, Elahá. Qual é o primeiro problema? E todo homem judeu, estou diante de um, gente, que para mim é um pai e um professor. A primeira tradução que fizeram do Tanar, estou tentando falar direitinho, Elahá, do Antigo Testamento, foi para o grego, numa versão conhecida como Septuaginta, quando 70 sábios se reuniram em Alexandria, no Egito, para traduzir. Contam as tradições que os 70 chegaram na mesma tradução, mas nós temos um problema. Qual é o problema? O Tanar tem sonoridade. Ele tem uma forma de entendimento que você não consegue traduzir. Já viram o professor Severino Celestino falando sobre isso? Então, como é que você vai traduzir aquilo que é intraduzível? Porque tem todo o jeito da cultura hebraica. Traduziram. E o que Jerônimo fez depois? Ele pegou a versão traduzida para o grego e traduziu para o latim. Então, uma coisa que já era mais ou menos, talvez tenha ficado mais ou menos ainda. Diga, Elahá. Ficou mais menos do que mais, né? Porque, assim, no hebraico existe uma coisa que os ocidentais não consideram, mas que para o judaísmo é muito importante, que é o seguinte, é uma coisa chamada gematria. O que é gematria? É que no hebraico não existe numerais. Não existe numerais. Como a gente tem número 1, o numeral 1, numeral 7, numeral 9, para fazer os números. No hebraico não tem numerais. É igual no latim. No latim também não tem numeral. Como é que é feito o número romano? X, I, V, I, M, C, D. Não tem numeral. É letras que fazem números. A mesma coisa no hebraico. Letras fazem números. E aí, quando você lê uma palavra, você tanto pode ler isso como uma palavra, como pode ler isso como um número. E se uma palavra nos números tem a mesma numeração de outra, o hebraico entende que elas são sinônimos, entendeu? É uma coisa louca. Então, quando você traduz, você perde isso. Eu vou dar só um exemplo para você compreender. A palavra verdade no hebraico, verdade, chama-se emet, que é feito com 3 letras. Aleph, Men e Tav. Aleph é a primeira letra. Men é a letra bem do meio. E Tav é a última letra. Então, eu peguei uma no começo, uma no fim e uma no meio. Porque a verdade, ela está distribuída em tudo, do início ao fim. E você tem que ter habilidade para achar a verdade. A palavra mentira no hebraico também tem 3 letras. Essas 3 letras, elas estão juntas no alfabeto, bem pertinho uma da outra. Porque a mentira é fácil de achar. Mas a verdade você tem que procurar. Todas as 3 letras que escrevem a palavra verdade, elas têm 2 pernas que apoiam no chão. Se eu esculpisse essas letras e eu fizesse uma escultura delas e eu colocasse, elas ficariam em pé, porque a verdade se sustenta. A letra Aleph tem 2 perninhas, Men tem 2 e Tav também tem. Dá para se apoiar. As 3 letras que compõem a palavra mentira, que é do mesmo tamanho da verdade, nenhuma delas fica em pé. Se você botar elas em pé, elas tombam. Agora traduz isso. Perdeu. E além disso, Elahá, nós temos um outro problema. Quando foi feita a Septuaginta, os 70 sábios de Alexandria incluíram alguns livros que são conhecidos como os livros deuterocanônicos, que não estavam na Tanar.
Vamos lá, vamos ver se eu me lembro deles. Baruque, Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeus 1 e 2. Macabeus 1 e 2, está faltando um, Eclesiástico. 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 Nós temos Eclesiastes e nós temos Eclesiástico. Além desses 7 livros, eles fizeram inserções nos livros de Esther e de Daniel. Então vejam, uma tradução do latim que pega uma tradução meia-boca do grego com livros inseridos. E se você pega do Novo Testamento, o Novo Testamento está em grego. O grego tem algumas diferenças da língua latina, e Jerônimo fez uma tradução. E ele foi muito questionado à época. O próprio Agostinho de Hipona, vem cá, não traduz, não faça isso. Mas ele quis estar de bem com o costume da época. Se o império é romano, se a língua é o latim, eu vou traduzir para o latim, Vulgata Latina. E é uma coisa importante aí, por que o grego era tão poderoso? Porque o grego era a língua de Alexandre o Grande. Quando o Império Macedônio se espalhou sobre o mundo, Alexandre o Grande levou o latim para o planeta e tornou o latim a língua oficial do mundo. Então, a segunda língua do mundo era o latim. Quando o Império Romano se estabelece, ele diz, não posso ficar com uma língua latina, pelo amor de Deus. Não posso admitir isso. Eu sou o império e eu vou impor a minha língua como a língua universal. Então, é necessário quebrar a hegemonia do grego, entregando um novo texto com uma nova língua para que o latim se impusesse como uma língua mais importante do que o grego. Então, esses fatores históricos são importantes para a gente entender por que essas mudanças todas teriam acontecido, né? Aí, Elahá, a gente chega num detalhe importante. Quando o padre João Ferreira de Almeida, que é uma das versões mais conhecidas do Ocidente hoje, no século XVII, João Ferreira de Almeida, um padre português. De onde que ele traduz? Da Vulgata. A Vulgata que tinha pegado da Septuaginta, que pegou do Tanar. Então a Bíblia que a gente tem hoje é uma Bíblia traduzida com algumas inserções. Então, toda leitura que a gente faz da Bíblia tem que ser uma leitura cuidadosa, uma leitura sabendo que podem existir interpolações, podem existir palavras cujo melhor significado não é exatamente aquele. Daí a sugestão de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, a letra mata, o Espírito justifica. É para a gente ter esse cuidado na hora de fazer as leituras. Mais alguma coisa, Elahá? Existem também alguns que falam que João Ferreira de Almeida teria traduzido do holandês, tá? Que ele pegou, ele dominava o holandês, aí ele pegou do holandês e puxou. Aí, quer dizer, saiu do hebraico, foi para o grego, do grego foi para o latim, do latim foi para o holandês, e do holandês já ia para o português. Então, há esse ponto também que comenta-se sobre a tradução de João Ferreira de Almeida. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a figura de Jerônimo, porque existe uma coisa muito interessante que Jerônimo fez. Quando Jerônimo recepciona o Antigo Testamento, ele está consolidado. O Antigo Testamento é um texto velho, já estava na mão dos rabinos há muito tempo, os pergaminhos eram conhecidos, já tinha sido traduzido para o latim, então estava mais pacificado esse texto. Mas o texto do Novo Testamento não estava pacificado, estava um mingau aquilo. Porque ninguém tinha dito assim, o cânone do Novo Testamento é este. Havia evangelho de todo tipo de personagem. Então, Jerônimo também é importante, não só pela tradução, mas pela eleição de qual seria o cânone do Novo Testamento, né? Exatamente. Nós já falamos isso em lives anteriores, mas é bom a gente reforçar. Existem 100 textos, no mínimo, que são apócrifos. O que são os textos apócrifos? São textos que a igreja não reconheceu a autenticidade. Mas quem era a igreja? Eram esses apologetas, esses defensores da fé.
Era Eusébio de Cesareia, era Jerônimo que fez a Vulgata. Em verdade, somente no século XVI, no Concílio de Trento, que a igreja bateu o pé. A partir daqui são esses. E criou-se o Index Librorum Prohibitorum, bem depois. A partir de hoje, qualquer outro livro além desses é proibido. Mas quem começou com isso foi lá atrás. Então Jerônimo, olha, o livro do Apocalipse tem que ficar. Até então não se tinha certeza se o livro do Apocalipse ia ficar. Existem cartas, por exemplo, de Judas, cartas que existiam à época, essa entra ou essa sai. Então essa formação do cânon passou muito por Eusébio de Cesareia e passou também por Jerônimo. E os evangelhos também, porque tinha evangelho de todo mundo, né? Tinha. O proto-evangelho de Tiago, o evangelho gnóstico de Tomé, o evangelho de Maria de Magdala. Olha, nós temos até o pseudo-evangelho de Mateus. Muitos desses textos foram descobertos recentemente numa biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, 1946, são textos que hoje estão sendo estudados. Aliás, tem coisas desses textos, Elahá, que a gente sabe, mas não sabe de onde tirou. Por exemplo, todo mundo sabe que os pais de Maria chamavam-se Joaquim e Ana, São Joaquim e Santana. Da onde surgiu isso? Pode procurar nos 4 evangelhos, não estão. Não está. Isso não está, mas se você for no Corão Sagrado, tem. O Corão... Cadê o Corão aqui? Corão, meu Deus. Eu não estou achando mais nada que é meu. O Corão, ele tem uma surata toda dedicada a Maria, chamada Mária. E no Corão está dito o nome dos pais dela. Então, eles vão pensando num canto, no outro, aparece no proto-evangelho de Tiago, uma informação aqui ou lá, e vai se formando essa tradição. Por exemplo, nós não temos nos evangelhos que a cidade de João o Batista era Ain Carim, mas todo mundo diz, João era da cidade de Ain Carim. Os pais dele, né, Zacarias. Exato. O Christoph está perguntando, a Bíblia do Brasil não foi tradução da versão de King James Version. Essa é uma versão inglesa que foi muito utilizada para a construção das Bíblias protestantes dos Estados Unidos. Nós temos algumas Bíblias no Brasil que provêm da King James Version, mas aqui no Brasil, Nova Almeida atualizada, Nova Almeida corrigida, Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, nós temos em menor quantidade essa Bíblia do rei James, que era o rei da Inglaterra. Vamos passar para Agostinho, Elahá? Bora, bora que o tempo está voando. Vamos lá. Vamos acabar esse 4º século hoje. Quem foi Agostinho? Agostinho de Hipona. Ele não nasceu em Hipona, ele nasceu em Tagaste, na antiga Numídia. Quem viu Gladiador 2 ouviu falar de Numídia, que era no norte da África. Terra de guerreiros, terra de gente que gostava de proteger seu território, terra de valentes, mas também terra de grandes religiosos. O norte da África foi muito profícuo na construção de grandes apologetas, porque nós temos cidades como Tagaste, Cartago, Tebas, Alexandria, são todas no norte da África. E Agostinho de Hipona, ele nasceu em 354 na cidade de Tagaste. E a gente pensa que Agostinho de Hipona nasceu santo, mas não. A gente precisa falar da conversão de Agostinho, porque a gente ouve falar da conversão de Saulo, que virou Paulo, ou de Miriam de Migdal, Maria de Magdala, mas ele também foi um homem que se converteu. Ele tinha uma santa dentro de casa, Elahá, que era a mãe dele. Aliás, como é bom falar das mães, porque Constantino tinha uma mãe cristã, Santa Helena, e Agostinho tinha uma mãe que orou por ele a vida inteira, Santa Mônica, ou simplesmente Mônica, porque a igreja depois a canonizou. Quem era Agostinho de Hipona? Era alguém que viveu os valores e os costumes da sua época. Era muito estudioso, mas igualmente era... Estou procurando uma palavra para não ficar aqui pejorativo.
era alguém que curtia os prazeres do mundo. Literalmente, meus amigos. Ele envolvia-se com prostitutas, com bebedeiras, com as curtições da época. E a mãe sempre no pé dele: meu filho, repense, meu filho. Meu filho, cuida da sua vida. Ele faz uma mudança. Ele sai de Tagaste e vai morar na Tunísia. Hoje Tunísia, porque antigamente era Cartago. E em Cartago Tenho uma paixão muito particular por Cartago. Qualquer hora você fala de Cartago para as pessoas. Em Cartago ele começou a estudar, porque além dele ser alguém muito voltado aos prazeres, Elahá, inclusive, ele conta isso num livro notável, que vale a pena ler, quem quiser se aprofundar, chamado Confissões. Ele escreveu 2 livros notáveis. Um chama-se Confissões, o outro chama Cidade de Deus. Em Confissões, ele narra que viveu com uma concubina por mais de 10 anos. Inclusive, teve um filho com essa concubina chamado Adeodato. A conversão dele veio depois, porque ele também era um homem muito vaidoso, gostava de estudar, ele lia os clássicos, ele queria dar aulas, ele gostava de ser reverenciado pelo seu saber. Então, num primeiro momento, ele estuda a doutrina de Mani, ou Maniqueu, que é um doutrinador da Pérsia, do século III. E o que dizia Mani ou Maniqueu? Que a estruturação do universo se funda em 2 forças. É uma eterna luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas. São os extremos. Então, desse digladiar de forças é que vai surgir a maturação do bem. Então, quando nós dizemos hoje que uma pessoa é maniqueísta, é que ela não consegue sair dos extremos. Está sempre achando que algo precisa duelar, precisa digladiar. Então, no primeiro momento, ele se faz maniqueísta. Depois, Elahá, ele se torna neoplatônico, porque ele começa a entender a vida sob o prisma do platonismo. Então ele lê as obras de Platão, de Plotino, e começa a entender a realidade do mundo como se nós tivéssemos um mundo sensível, ou mundo das ideias, e um mundo das essências, onde o mundo material. Dizendo no popular, como para nós os espíritas, o mundo espiritual e o mundo material, que Platão chamava de mundo sensível e mundo inteligível, o mundo das formas e o mundo das ideias. Então ele começa a entender essa divisão dos mundos. E Platão dizia que era por meio da razão, do entendimento, que a gente poderia fazer o caminho entre um e outro. E a mãe dele: meu filho, repense, meu filho, vai evoluindo a sua forma de pensar. Ele se torna tão vaidoso que ele vai para a Europa dar aulas. E é na cidade de Milão que começa o processo de conversão dele, porque havia um bispo em Milão, chamado Ambrósio, que foi citado aqui no nosso chat. E ele, ouvindo as pregações de Ambrósio, falando de Jesus, falando da beleza do evangelho, ele começa a se converter. Num primeiro momento, ele faz uma junção do platonismo com o cristianismo. É isso, dizia ele. É exatamente isso. O cristianismo é uma perfectibilização das ideias de Platão. Só que ao invés da razão, o que me faz chegar no mundo das ideias ou o mundo inteligível é a graça de Deus. Mas o pensamento dele ia evoluir um pouco mais. Porque um dia, o momento da conversão dele, era um domingo, no ano de... Deixa eu pegar a data certinha aqui, 387. Ele tinha 33 anos, idade de Jesus. 33 anos. Ele estava passeando num jardim ao redor da igreja e ele começa a escutar uma criança, uma voz de criança, que dizia assim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Não posso dizer se isso é verdade, mas isso faz parte da tradição da vida de Agostinho. E ele pega da Bíblia e vai lê-la. E quando ele pega a Bíblia, ele abre na carta aos Romanos e cai no versículo 13 e 14 do capítulo 13 de Romanos, que eu vou ler para vocês. Eu separei aqui. Como de dia andemos decentemente,
não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Bingo, tornou-se cristão. Parêntese. Nós lemos centenas de livros. Participamos de reunião mediúnica sem conta. Assistimos testemunhos e palestras e estudos diversos. E não nos convertemos. Madre Teresa de Calcutá, segundo dizem, teve uma visão e Maria lhe disse: Teresa, cuida dos meus pobres. Acabou. Você pega Santo Agostinho, que lê uma frase, e tem uma iluminação. Você tem Paulo de Tarso. Então você vê como as criaturas, elas são umas mais, outros menos sensíveis ao processo de mudança. Né? Que interessante isso. Elahá, a leitura de alguns versos da Bíblia converteram muitas pessoas, porque no século XVI, nós vamos falar nele, um monge agostiniano chamado Martin Luther, que a gente no português chama de Martinho Lutero. Ele andava triste com a igreja que ele amava. Martinho Lutero queria tornar a igreja mais aberta, que os textos não fossem em latim. Ele também abre a carta aos Romanos. Só que o versículo que ele lê é diferente. É o capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Daí ele cria uma igreja protestante vinculada na fé. E Kardec, depois, no século XIX, mas fé não é só acreditar. Fé precisa de obras, porque senão ela se torna inócua. Mas o clique de Martinho Lutero foi ele ler a carta aos Romanos. O clique de Agostinho de Hipona foi ler a carta aos Romanos. E depois a gente vai entender que Agostinho de Hipona foi o responsável pela conversão de Alarico, o visigodo. Isso está escrito... porque, em verdade, quando Alarico invadiu Roma... Ele saqueou Roma. Né? Saqueou Roma. Agostinho foi ter com ele e disse assim, olha, o império já está caindo. Por que você vai matar as pessoas? Poupe pelo menos as mulheres e as crianças. Eu permitirei que elas fiquem dentro do templo e você não mexa com os templos. E ele não mexeu. Roma foi autoridade destruída. Moral, né? A autoridade moral de Agostinho de Hipona. Existe um historiador brasileiro, espírita, chamado Eduardo Carvalho Monteiro, que ele narra das suas experiências com Chico Xavier, e é o que estou trazendo a título de debate, que esse Alarico depois renasce no século XVII como cardeal Richelieu, e depois renasce no século XX, no Brasil, como Jesus Gonçalves. Ou seja, Alarico precisou desse tempo todo para poder se refazer. E no sanatório de Pirapitingui, no interior de São Paulo, depois da hanseníase quase acabar com o seu corpo, ele resolve abrir uma casa espírita. Qual o nome da casa espírita, Elahá? Caminho da Redenção, né? Em homenagem a Agostinho de Hipona. Por causa daquele encontro que ele teve com Agostinho de Hipona, na época que Agostinho de Hipona, na destruição de Roma, foi falar com ele, olha, Roma já caiu, para que matar as pessoas? Poupe as mulheres e as crianças. Em 391, Agostinho torna-se sacerdote. Só que ele torna-se sacerdote já não em Tagaste, em Hipona. Daí, Agostinho de Hipona. Em 395, ele se torna o bispo de Hipona. Então, agora ele é uma pessoa reverenciada, uma autoridade da igreja. E ele começa a combater duas heresias muito comuns da época. Se der tempo, a gente fala. Dá tempo, vamos falar. Fale logo. Vamos falar sobre elas, então.
Primeira heresia. Vocês lembram, né, meus amigos, que heresia vem do grego aireses. Aireses quer dizer a minha opinião. Eu tenho o direito de decidir pensar diferente. Mas para a proposta da igreja, se você pensa diferente da maioria, você é considerado um herético. Você precisa ser combatido. Então, a primeira heresia... Rafael, vai lá. como o Agostinho vai desencarnar no século V, vamos deixar a desencarnação dele para a próxima. Perfeito. A gente trabalha as heresias e fecha em cima do pensamento dele. Tá. A primeira heresia que combateu Agostinho de Hipona chamava-se donatismo, de um bispo anterior a ele, de Cartago, Donato, bispo de Cartago. Qual era a ideia de Donato? Você que se tornou sacerdote e bispo depois que o império se tornou romano, você não tem autoridade moral. Você matava... Vamos lá. Se eu me tornei bispo depois que a religião foi oficializada, então eu não tenho autoridade. Eu só teria autoridade se eu fosse um bispo do período de perseguição, do período anterior. Deixa eu me tornar mais explícito. Se você compactuou com os desmandos do Império Romano, por exemplo, na época que a gente estava sendo perseguido, você fez vista grossa, você compactuou, você, por exemplo, deu os trechos do Evangelho para ser queimado. Mas peraí, agora você está virando a casaca de uma forma assim, estou me aproveitando. Você não tem autoridade moral. Você precisa ter autoridade para ser cristão se você foi perseguido com a gente. Então, o que entendia Donato? Para você aplicar um sacramento, e depois a gente vai dizer quais são os sacramentos que também foram oficializados aí no século XVII, XVI, no Concílio de Trento. É basicamente batismo, eucaristia, ordenação para virar padre, casamento, a unção dos enfermos, a extrema unção e a crisma, 7. Você só pode ministrar os sacramentos se você é um cristão na pureza dos seus propósitos. Se na época que Diocleciano estava mandando a gente se alistar no exército e você não resistiu, se alistou. Se Diocleciano mandou você prestar culto ao Deus Sol, você prestou, como é que hoje você vai se dizer cristão? Não pode. Era conhecido como donatismo. Eles queriam a pureza do cristianismo. Eles resistiam à dominação de Roma. Só que Agostinho falou, não. A partir do momento que nós somos cristãos, somos todos cristãos. Porque a graça de Deus nos torna criaturas novas. O passado ficou para trás. Doravante, nós permaneceremos unidos pela fé em Jesus Cristo. Agostinho foi um daqueles que pugnou pela unidade da igreja. E a segunda heresia que ele combateu, Elahá, é de um monge britânico inglês chamado Pelágio, ou pelagianismo, porque esse dizia o seguinte, olha, o homem tem livre-arbítrio, ele pode inclusive escolher não ser religioso. E isso não quer dizer que ele não vai ser salvo. Mas aí Agostinho de Hipona, não senhor, para ser salvo precisa da graça de Deus. Você precisa estar no caminho da religião. Não estou dizendo se eu concordo ou não concordo, estou dizendo o que ele combateu em Pelágio. Porque Pelágio falava, o que importa no homem são as obras, não é o artigo de fé. Se o homem, por exemplo, escolhe ser bom sem ser cristão, está dentro. Mas Agostinho não. Para ser salvo, o homem precisa da graça irresistível de Deus. Então, qual era o fundamento do pensamento de Agostinho? A graça, ela é irresistível. É mais ou menos o pensamento protestante dos dias atuais. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os eleitos. Ou seja, para você ser salvo num determinado momento, você tem que aceitar Jesus e receber a graça dele. Então foram as duas heresias que ele combateu. E as ideias dele são aceitas pelos católicos da atualidade
e pelos protestantes. Os protestantes adoram Agostinho de Hipona. E os espíritas adoram Santo Agostinho das Obras Básicas. Muito Exatamente. bom. Rafa, a gente tem que ver que tem algumas questões que tem para a gente responder aqui. Nós já estamos com mais de hora que a gente está conversando. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas para a gente poder... Cadê a Cleide? Acho que a Cleide foi embora. A Cleide sumiu. Aqui estou. Pensei que você tinha dormido, Cleide. A Cleide foi embora para assistir novela. Olha, nós temos aqui, ó, por gentileza, a Marilda Leite. Por gentileza, gostaria que falasse um pouco sobre como deu início a Casa do Caminho e também por que Paulo é chamado do apóstolo dos gentios. Ela disse assim, sei que estas perguntas estão relacionadas ao início da série, mas não acompanhei ao vivo. Assisti os depois, porque tive conhecimento da série. Muito acompanhei ao vivo o primeiro e o segundo. Não assistiu nem o primeiro nem o segundo século. Assisti os depois, o terceiro e o quarto, né? Então, ela quer saber como surgiu, como deu início a Casa do Caminho. A Casa do Caminho ela deu início logo após a crucificação, com os discípulos que, tentando encontrar um propósito para a divulgação da mensagem de Jesus, viam no amor ao próximo o grande elemento. Então, ela surge logo após a crucificação. Os discípulos se organizam para fazer uma casa de caridade. E isso é muito singular, porque o amor do Cristo era tão intenso que ele cria discípulos que amam o próximo, diferente de outros grandes reveladores que criaram eremitas que foram se iluminar distante da humanidade. Ele cria uma proposta diferente. Não, como é que eu vou me iluminar? Ficando e cuidando dos miseráveis. Depois isso vai mudar, mas a Casa do Caminho surge assim. E Paulo é chamado de apóstolo dos gentios porque ele foi o grande divulgador da mensagem cristã entre os chamados não cristãos, que eram chamados de gentios com O. Gentil com L é uma pessoa gentil, uma pessoa educada, gentil. Gentil com O significa não é judeu. Os não-judeus chamam os não-judeus de gentil. Os judeus chamam os não-judeus de goi. Então, ele é o grande apóstolo dos goi, ou seja, daqueles que eram fora do judaísmo. Fulano é goi. O que é que ele é goi? Ele não é judeu. Então, ele pegou a mensagem que era de dentro do judaísmo, porque o cristianismo nasceu dentro de Israel, e levou para os não-judeus. A ideia da circuncisão, do sábado, tudo isso vai sendo revisada na medida em que Paulo vai levando esse evangelho. Por isso. Ana Lúcia, por que Pedro é tido como o primeiro Papa? Quer falar, Rafa? Vamos lá. Existe uma passagem nos evangelhos quando Jesus está reunido em Cesareia e ele pergunta: que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Mas Pedro diz: mas eu digo que tu és o Filho de Deus vivo que veio para ter conosco. Não vou me alongar na passagem. Ao final, Jesus diz para ele: não foi a carne que te revelou isso, nem o Espírito. Em verdade, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, tomando dessa passagem, os católicos, se ele é o Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava ali nomeando o primeiro Papa. Então, dentro das tradições da Igreja Romana, Pedro seria o primeiro Papa. Tanto que quando a gente visita Roma hoje, a igreja, a catedral que tem lá é a Catedral de São Pedro. Mas essa passagem admite algumas outras interpretações. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Pedro ou a pedra é o que Pedro havia dito? Que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus diria para ele: não foi a carne nem o Espírito que te revelou isso. Então os evangélicos dizem
que a pedra não era Pedro, a pedra era o próprio Jesus. Mas existe um outro ramo de estudiosos que dizem que quando falava de pedra, era a proposta de Jesus. Era a proposta do amor, a proposta da fraternidade, tudo aquilo que ele vinha trazer para nós no mundo. Então admite 3 interpretações. Só que os católicos, naquilo que é mais favorável para eles, têm Pedro como o primeiro papa. Só mais uma coisa, Lahá. A instituição do papado, ela surgiu em 607 ou em 610. O imperador era Focas, e o papa era Bonifácio. Mas pelas tradições, desde o século V, nós vamos falar isso semana que vem, já se tinham... Semana que vem, não. Daqui a 15 dias. Na próxima live. Daqui a 15 dias. Desde o século V, já existiam alguns bispos locais que eram chamados de papa. Por que papa? Papa quer dizer papai. Ou seja, você é o meu papai, você é a minha referência. Então nós temos ali em 401, 402, Leão I. Foi considerado um papa, mas o papado ainda não era instituição oficial. Nós temos ali em 591 um papa que trouxe muita influência para a igreja, Gregório I. Ainda não era Bonifácio, mas já era um papai local. Oficialmente em 606, 607, outros dizem 610, pelo imperador Focas Bonifácio. Eu queria fazer só uma observação com relação a essa questão aí de Pedro e tal. O que faz com que se ache que Pedro é o primeiro papa, embora o papado não existisse, e realmente ele não tem essa figura de papa, é porque ele foi o primeiro líder, ele foi o líder dos discípulos quando Jesus foi crucificado. Então, assim, você tem um colégio de discípulos. O Cristo foi crucificado. Quem tomou conta? Quem foi que disse assim, gente, vamos por aqui? Foi Pedro. Então, como ele se apresentou como uma liderança, e Paulo de Tarso ainda não tinha surgido, então deu-se para Pedro a primazia de ser o primeiro, porque ele vai ser o condutor do grupo, com todas as dificuldades que ele tinha nessa primeira etapa do cristianismo, e aí a quem vai ficando como liderança, a tradição cristã resolveu chamar estas pessoas de continuador da ideia da liderança e deu a eles o título de papa, embora nem existia esse conceito durante boa parte dos séculos. Nesse século que a gente está estudando, que é o século IV, a ideia de uma pessoa para ser o líder máximo ainda não tinha surgido. Vai surgir depois, tá? Então, isso é importante saber. Aglícia. E a importância de Ambrósio em Milão? O Rafael já comentou, é ele que faz as pregações que começa a sensibilizar Agostinho de Hipona para que ele se converta. Essa que é a importância dele. Ele é o conversor de Agostinho. Ambrósio de Milão foi um grande pregador daquele século V. Hoje os livros de história registram pouco a figura de Ambrósio de Milão, mas ele teve uma importância dentro do cristianismo muito marcante, porque além de converter Agostinho, ele foi muito importante no processo de unificar os cristãos. A Cris. Seria verídico que foi o bispo Atanásio que criou a crença na Trindade? Quer falar? Fale. Atanásio foi um daqueles que lutaram pela crença da Trindade. O que foi o Concílio de Nicéia em 325? Havia um grande religioso de Alexandria, ele era ário, um grande estudioso, alguém que tinha conhecimentos profundos. E qual era a tese de Ário? Olha, Jesus é sim um homem a ser seguido, mas ele não é Deus. Ele pode ser perfeito, as suas ideias maravilhosas, mas isso por si só não torna ele Deus. Então foram para o Concílio de Nicéia. E um dos debatedores, porque o que é um concílio? Levantam-se teses. A tese de Ário foi levantada. E um dos principais debatedores foi Atanásio.
Não procede. Se Jesus não fosse Deus, como é que Jesus seria o nosso Salvador? Não procede. Se Jesus não fosse Deus, como que no Evangelho de João estaria dito: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne. Então ele fez da tese de Ario uma antítese. E depois a síntese foi construída por um colégio ali de cerca de 600 bispos. Olha, a tese de Atanásio está certa. A Santíssima Trindade deve prevalecer. Então, o credo niceno não é de Atanásio, ele foi um dos debatedores, mas foi o credo que permaneceu, caiu na época de Juliano e depois foi restaurado por Teodósio no Concílio de Constantinopla. Ele foi importante nesse processo, mas ele não é uma figura isolada com isso. Foi validado. Nós temos aqui uma outra pergunta, Caroline. Existe alguma informação confiável sobre o que aconteceu com o corpo físico de Jesus, histórica ou espiritual? Olha, não sei o que você chama de confiável, não é? Mas o que dá a entender daquilo que os evangelhos nos apresentam, eu vou usar os evangelhos como base, é que quando Jesus reaparece, ele reaparece a portas fechadas. Então, como ele aparece a portas fechadas, o que dá a entender? Que ele não tinha um corpo físico, que era alguma coisa que se condensava e se descondensava. Ele aparecia e desaparecia. Então, a leitura que a doutrina espírita faz, baseado nisso, que não é um documento histórico, não é um texto religioso, é que seria uma materialização de um espírito que se materializava e se desmaterializava. Aí você pergunta, tá aí o corpo dele, cadê o corpo dele? Ah, pois é, o corpo dele, né? Olha, existem muitas hipóteses, mas não tem nenhuma confirmação efetiva sobre isso. As hipóteses que existem são: letra A, que é o que está escrito nos evangelhos, que os judeus diriam que, os romanos diriam que os cristãos roubaram o corpo dele, para dizer que ele apareceu. Então, pega o corpo dele, dá um sumiço no corpo, que aí, como não tem corpo, vão dizer que ele sumiu, já estava colocado, por isso que os soldados são colocados na porta do sepulcro para tomar conta. Os judeus dizem que os cristãos roubaram, mas é possível que os romanos tenham dado sumiço no corpo dele para que ele não aparecesse. Porque, assim, se eu sou romano e eu não tenho nenhuma preocupação com um prisioneiro judeu, aí o cara diz, olha, esse cara aqui dizem que ele pode reaparecer. É mesmo, é? Vamos dar um sumiço no corpo desse cara. Por que o Império Romano iria respeitar o corpo de um judeu morto? Não faz muito sentido. Não tinha respeito nenhum por isso. Então, eles podem também ter dado sumiço no corpo dele. Então, os cristãos podem ter retirado, que é o que diz os evangelhos, para tentar dar a ideia de que ele teria reaparecido. Segundo, os sacerdotes podem ter roubado para dizer que ele não tinha corpo, não tem como ele aparecer, some com o corpo dele. Os romanos podem ter sumido com o corpo dele, ou ele pode ter desintegrado esse corpo. Não temos nenhuma evidência do que aconteceu com o corpo dele. Kardec levanta no livro A Gênese a hipótese de que ele tenha feito a desintegração do seu próprio corpo. Isso também é possível. Também é possível. Agora, para o Espiritismo, a coisa que menos importa é cadê o corpo dele. Se um dia aparecer alguém que disser, achamos o corpo de Jesus, isso pode ser um problema gravíssimo para as doutrinas cristãs tradicionais, porque elas precisam que o corpo dele apareça vivo e Jesus tenha aparecido em corpo para poder mostrar que ele sobreviveu. Então, aparecer o corpo de Jesus morto é um golpe mortal para o cristianismo clássico. Para a doutrina espírita, não muda nada. Se tiver corpo, não tiver corpo, porque no fundo quem apareceu não foi o corpo, foi ele se materializando. Então, pouco me importa se foram os judeus, se foram os cristãos, se foram os romanos ou se Jesus desintegrou esse corpo. O corpo não é importante. E é tão controverso isso tudo, Elahá,
que no século II, nós já falamos sobre isso, uma Sim. das heresias que foi combatida foi o docetismo. O que era o docetismo? Havia um grupo de cristãos que acreditava que Jesus não encarnou. Ele era uma figura espiritual. Na época se chamava de fantasma. O que justificaria... um agênere. O que justificaria, por exemplo, a gravidez de Maria sem ter tido um marido, o que justificaria o corpo não aparecer. Então, hipóteses, nós temos as mais variadas. Eu acho que o mais importante é exatamente o que você falou. A mensagem dele está conosco. A Rosângela, boa noite. Agostinho era negro? Ele era africano, de Tagaste, na Argélia. O fato dele ser africano pode nos induzir que ele fosse negro, mas nós não temos certeza. Assim, o negro não é o preto, né? Ele pode ser pardo. Por quê? Porque o norte da África todo é trigueiro. Se você pegar ali o pessoal da Argélia, o que é um mouro? Por que eles eram mouro? Eles eram mourenos. Por que o cara é moureno? É porque ele é mouro. Os mouros têm pele trigueira, aquela pele de deserto, a pele, ela não é negra, mas ela também não é branca. Ela é uma pele parda, literalmente parda, diferente da mistura do negro com do preto com o branco, que dá o pardo, mas é um pardo diferente. Esse é pardo mesmo. A cor da pele é parda. Você pega um árabe típico da região, ele tem uma cor parda de pele, não fruto de uma mistura de duas etnias diferentes, mas a cor da pele dele é assim, marrom, marrom claro. E como aquela região ali é marcada por essa característica, o mais provável é que ele tenha sido um pardo. Agora, se ele foi negro, preto, isso também não tem a menor importância. Ele pode ter sido azul, amarelo, roxo, preto, qualquer coisa, né? Que o que mais importa aqui é a natureza da excelência do seu pensamento e dos exemplos que ele deixou. Você sabe, Elahá, outro dia eu vi um documentário onde a discussão principal era: Cleópatra era negra? Claro, não, ela era descendente de Ptolomeu, não pode ser, ela era grega. Exatamente. Mas historiador fala de um jeito, historiador fala de outro jeito, para ao final chegar nessa conclusão que você colocou. Mas um dos debatedores colocou assim: gente, qual a importância disso? Então, às vezes, a gente fica nesse tipo de detalhe e esquece ali o principal. Se eu for pegar os faraós do Egito antigo, Menófis IV, Tutancâmon, é possível que eles tivessem mais uma pele trigueira mais voltada para o negro, mas ela não, ela vem da Macedônia, ela é descendente de macedônios. Como o Egito faz fronteira com o Sudão, e o Sudão é subsaariano, e do Sudão eles são negros com a pele, poderia chamar de pretos, né, que tem aquela pele verdadeiramente escura, é possível que os egípcios tivessem uma presença mais efetiva dessa coloração de pele. Mas Cleópatra nem era egípcia. Adalberto, o que dizer antes da Igreja Católica Apostólica Romana, 368 anos antes de Cristo, sobre a salvação? AC não. AC? Não é AC. Pode estar em inglês, né? After Christ. Mas seria depois de Cristo, sim. Depois. Depois. 368 aí é o período do Concílio de Laodiceia, né? Isso, exatamente. Olha, essa ideia de salvação,
já mudou inúmeras vezes. Para os cristãos primitivos, ou cristãos no seu nascimento, porque de primitivo não tinha nada, a salvação era um processo de trabalho, um processo de amor, de fervor. Essa questão da graça, ela veio a posteriori. Veio com as ideias de Agostinho, veio pós-século IV. Mas havia muita discussão sobre o que efetivamente nos salvava. Tanto que Allan Kardec, quando trouxe a doutrina espírita, ele levanta algumas hipóteses. É fora da igreja? É fora da fé? É fora da graça? Por que ele está levantando todas essas hipóteses? Porque, em verdade, foram hipóteses que os nossos antepassados trabalharam com elas. Aí ele ruma na caridade. Por que a caridade? Porque era o amor do cristianismo nascente. As pessoas queriam amar como Jesus amou. As dogmáticas, os ritos de fé vieram depois. Então, nessa época aí, estava se construindo um cristianismo que precisava ser agraciado por Deus. E, para tanto, era necessário a fé, já sob o guante de Agostinho, já sob o guante de Jerônimo, que estava fazendo a Vulgata, já sob o guante do próprio Ambrósio, que converteu Agostinho. Leslie, queridos, boa noite. Qual o significado de cristão em sua etimologia? Esse termo ele é criado por Lucas, porque antes disso eles eram chamados de os homens do caminho. E Lucas, que era médico, ele cria esse neologismo, que não é cristão, né? Cristão é em português. Em outro idioma, ele criou em grego, a palavra em grego, cristiano, que é ligado àquele que segue a ideia de Cristo. Ele poderia ter chamado a gente de Jesus alguma coisa, jesuístos, né? Mas ele colocou como cristianos, jesusiano, podia ser jesusiano, mas não, botou Cristo, ficou até melhor, que é os seguidores do Cristo. Mas a ideia de cristão é criada por Lucas, século I, quando ele passa a designar, a nomenclatura pega e se torna a forma comum de se apresentarem aqueles que eram partidários das ideias de Jesus, que seguiam Jesus. É importante, sabe, Cleide? Só um detalhezinho final. A palavra Cristo, se eu estou dizendo certo ou não, ela me corrige. Ela vem de Christos, do grego, que quer dizer ungido, e também do hebraico. Agora você me corrige. Mashiach, tá certo, Elahá? Mashiach. Messias, que é também ungido, porque os reis de Israel eram ungidos, e o Messias seria aquele ungido por Deus. O nome de Jesus era Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus o Salvador, mas depois se entendeu que ele era o ungido de Deus, os Cristos. Então, Lucas, no século I, olha, não são os homens do caminho. Você sabe que eu fui procurar na historiografia para ver se outros autores, além de Emmanuel e Paulo Estevão, falam de caminho? E falam. A psicografia de Francisco Cândido Xavier é algo notável. Homens do caminho, aqueles do caminho, isso está registrado pelos historiadores. Então, Lucas, se seguem o Christos, são os cristianos, aqueles que amam Jesus, aqueles que seguem Jesus, os cristãos no português. Muito interessante isso. Nós temos mais 2 perguntas. Vocês acham que dá para responder? Dá sim. Vamos a elas. Então, vamos lá. A Selma. Aprendi num estudo que fiz sobre a doutrina grega ortodoxa que no século XI foi quando a igreja se dividiu entre ortodoxos e católicos. Pode falar a respeito? A gente vai tratar disso melhor na live número 12, que a gente vai falar sobre a cisma, mas é isso mesmo.
No século XI foi quando a Igreja Católica ela faz uma separação, de uma cisma. Ano 1054, ocorre um cisma, e aí eles se dividem em dois grupos, mostrando que mesmo depois de 1000 anos, as coisas podem se dividir. O Espiritismo só tem 168 anos. Mas é isso mesmo, ela vai ter uma divisão no século XI, quando há uma divisão de ideia entre dois grupos de cristãos. E nunca mais eles se juntaram. E é interessante que um cardeal de Roma, a mando de um papa que já tinha morrido, ele chamava-se Humberto, ele vai lá em Constantinopla para dizer para Miguel de Cerulário, olha, vocês a partir de hoje estão excomungados. Mas como assim? Qual o nosso crime? E ele desfilou ali uma série de crimes, entre eles a simonia, que nós vamos falar sobre isso posteriormente. Cindiu a igreja. Por um lado, os ortodoxos, inclusive a Bíblia tem mais livros, que passaram a seguir o patriarca. Para o outro lado ficaram os ocidentais, que continuaram seguindo o Papa. A Cris. Fora a Igreja Oficial Cristã Romana, não havia outras ramificações do cristianismo. Que queria seguir o cristianismo mais do primeiro século? Na verdade, havia uma hegemonia muito grande do ponto de vista do controle da fé. E todos aqueles que se apresentavam com alguma proposta que colidia com a visão dominante eram automaticamente perseguidos. Muito simples assim. Então, as chamadas heresias, elas não sobreviviam porque os que estavam na liderança desse movimento diziam, não. Quem pensa o que é certo somos nós. E então a gente vai ficar dessa forma. Então aí a gente acabava tendo essa característica dentro do movimento, né? Acabou as perguntas. Eu acho que nós podemos finalizar. O que vocês acham? Pode ser. De minha parte está ótimo. Tá Eu ótimo. acho que a gente cumpriu com o objetivo de hoje, que era fechar aqui o nosso século, né? Século IV, e a gente volta para uma nova live. Só que não é daqui a 15 dias, não, tá? Porque as nossas lives, elas acontecem no primeiro, e no segundo, na segunda e na quarta-feira do mês. Então, se nós estamos na quarta-feira e teremos ainda uma quinta quarta-feira, evidentemente é daqui a 21 dias. A gente vai voltar dia 14 de maio. De maio. É isso 14 mesmo. de maio. Vou sentir saudade de você, Elahá. Sentir saudades Poxa. da Cleide, vou sentir saudades de todos vocês aí trazendo as suas mensagens. Meus amigos, é uma alegria poder fazer parte, estar aqui com vocês até essa hora. Posso ler a poesia? Ah, pode, claro. Nossa. Então vamos lá. A poesia será a nossa prece. Pois é. A felicidade. O maior anelo do homem, a felicidade. Tão buscada, tão sonhada, uma razão de viver, que instiga a alma a jamais esmorecer, à espera de encontrar a paz e a tranquilidade. Há quem busque no mundo sua alegria, aspirando ao poder, ao dinheiro, à luxúria. Mas sem Jesus vive o espírito na penúria, em busca do real significado dos seus dias. Ó Deus, foi preciso muito tempo para descobrir que não se pode ser feliz sem aprender a servir, vendo na alegria do outro a real felicidade do coração. Ensina-me, pois, a ser feliz a cada instante, na charrua do trabalho, nobre e perseverante, que preencherá nossos dias de enlevo e motivação. Beijo grande, gente. Beijo. Cleide. Agradecemos. Oi.
Eu tive um insight outro dia e eu queria mostrar um insight que eu tive. Eu vou tentar compartilhar aqui. É só uma imagem. O que é que vocês veem? Um peixe. Um peixe. Tá vendo, Rafael, o peixe? Sim, tô vendo. E se eu cortar esse peixe no meio, o que é que fica? Cortou? Fica um C e um X. Chico Xavier. Exatamente. Deus. Meu Deus. Era isso. Cleide, Chico Xavier foi um daqueles que veio resgatar a simplicidade do Evangelho. Do peixe. Porque, na verdade, esse peixe aí é do grego, eu não sei pronunciar, Íchites. Iki. Ictus. Íchites. Isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E quando perguntaram para o Chico o que é o Espiritismo, ele respondeu, uai, sou. O Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Muito bom. Gente, Rafa, mais uma vez, muito obrigado por tudo que eu aprendi na noite de hoje. Quero, em nome de todo mundo que esteve aqui hoje, agradecer você por tudo que você nos iluminou com seu conhecimento. Eu que agradeço. Marcar o compromisso para 14 de maio, nós nos reencontrarmos aqui para assistirmos o século V, um século muito importante. Vamos ver a desencarnação de Agostinho de Hipona e as grandes lideranças e as escolas que surgem e os conflitos do século que vai surgir. Tem Calcedônia, tem Éfeso, tem muita coisa. Tem o início das imagens, tem Maria sendo chamada de Mãe de Deus. Vai ter muita coisa boa. Eu acho que nós vamos fazer 2 horas a live, vai ser muito bom. Colocar 2 horas vai ser muito bom. Tem as invasões bárbaras, porque a gente acha que o cristianismo sofreu só interferência do império, mas sofreu interferência dos bárbaros. Hoje a gente é uma mistura da simplicidade, da opulência dos romanos e da rixa dos bárbaros. Está tudo misturado dentro da gente. Agostinho de Hipona vai ser sacrificado numa invasão bárbara, né? Exato. Mas é isso aí. Gente, valeu! Valeu! Até a próxima. Até a próxima.